Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos para a nossa aula de número 153. Espero que você esteja gostando, então curta, compartilhe, comente conosco, o que você está achando das nossas aulas. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João. Estamos no capítulo 5. E João está falando muito sobre filhos de Deus, filhos do maligno, está falando sobre fé. Agora ele está falando sobre o testemunho de Jesus Cristo. Então, eu te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 8 e 9. E a palavra de Deus diz: E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então, os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Então, o nascimento, coisas que aconteceram com Jesus. Então, o homem mais Filho de Deus é uma obra única. Então, o propósito de morrer por nossos pecados é o testemunho da Santíssima Trindade. 10 e 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, quando eu creio no testemunho daqueles que andaram com Cristo e no meu coração, eu estou no Filho, e o que não crê vive na escuridão. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, João é bem claro, uma autoavaliação e análise. Se eu tenho o Filho, sou salvo. Se eu não tenho, eu tenho a morte. Eu não sou salvo. Agora ele vai falar sobre o poder da intercessão. 13 e 14. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então essa carta eu escrevo, João está dizendo, para falar que vocês têm vida eterna. Vocês são salvos porque creem em Jesus. Então João quer restaurar a confiança em Deus. Aqui nós já excluímos eu quero, eu determino. A oração é feita para que a vontade de Deus seja manifestada. Então ele nos ouve, ele nos atende. O salvo pode entrar na presença de Deus em oração, que será ouvido por ele segundo a vontade dele. Verso 15. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então temos certeza, na vontade de Deus, que ele nos ouve e atenderá. Ele molda a nossa vontade para ter expectativas corretas. Então o medo afasta, o amor aproxima. Verso 16, 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então ele traz aqui uma acepção, uma limitação da oração. Então ele diz: irmão, povo da igreja, mas está no pecado. A vida, Deus o converteu, ou o retorno à comunhão,
pecou, mas se arrependeu. O pecado para a morte é singular. Pecados capitais, apostasia, né? Na igreja está ali e acaba se afastando. Blasfêmia contra o Espírito Santo, este é o pecado para a morte. Está lá em Mateus 12:31. Não orem por isso. Nesse pecado não é cristão. É o único que não tem perdão. Os outros têm. A maioria das coisas nós podemos orar a Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais. 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o que é salvo não vive habitualmente no pecado. Quando ele diz aquele, ele se refere a Cristo, porque está em letra maiúscula. Deus guarda e o regenerado também. E o diabo não pode tocar. Então existe uma libertação, somos servos de Deus. Um crente não pode ser possesso pelo diabo. Temos certeza que somos salvos e o mundo está nos braços do maligno porque vive no pecado. Agora ele vai falar que Cristo é verdadeiro Deus e deve ser adorado. Verso 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então sabemos que Jesus veio para nos capacitar em entendimento e reconhecer o verdadeiro Deus. Em seu Filho, o Messias, nós estamos em comunhão. Então o Filho é a condução que nos leva ao Pai. A vida eterna é referente ao Filho, o que realizou. Se protejam contra os ídolos, falsos ensinos, falsos mestres, idolatria da cidade, afastamento de Deus. Qualquer ídolo que queira tomar o lugar de Deus, se afastem. Então, até aqui, nesta primeira carta de João, nós estudamos muito sobre falsos ídolos, sobre como nos conduzir, sobre filhos do diabo, né, do maligno, filhos de Deus. Então, João dá aqui esclarece para nós, né, como nós devemos nos comportar. Agora nós vamos para a segunda carta do apóstolo João, é chamada de Cartas Gerais. Autoria, o próprio apóstolo João. Tem muita semelhança, né, ao Evangelho de João e a primeira carta, quanto ao seu conteúdo, o estilo da escrita, a forma de expor os temas e tradicionalmente, então, atribuída ao apóstolo João, apesar de não conter na introdução o citar do seu nome. Foi escrita entre 85 e 95 depois de Cristo, então ela foi escrita depois da morte do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. A data não é específica, ela é aproximadamente 95 depois de Cristo. Para quem foi escrita? João escreveu para uma senhora, a qual chamou de eleita, e aos seus filhos também, que podem ser de sangue ou companheiros cristãos ligados a ela. Ele cita em 2 João, aqui no capítulo 1, verso 1. Ou, como alguns pensam, essa senhora eleita seja um uso figurado para uma igreja local, que foi destinada esta carta. Propósitos da carta. O amor cristão é o foco principal dos seguidores de Cristo. Negar que Jesus veio em carne leva a um severo julgamento de Deus.
deve-se ter cuidado de não acolher falsos mestres. Então, vamos começar o capítulo 1 da segunda carta, verso 1, com o prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Então, João usa um cargo, um ancião, pastor da igreja, como era conhecido, e alguns entendem que essa senhora era uma mulher idosa, juntamente com seus filhos de sangue ou espirituais, companheiros da mesma causa. Outros entendem que essa senhora, para a igreja mais velha, há tempos edificada, e os filhos são os cristãos. A segunda interpretação nós vamos considerar, que então foi para a igreja, ali uma igreja mais antiga, então para a igreja e aqueles que servem, aqueles que são cristãos ali naquela igreja. João ama esses irmãos na sinceridade, um amor real, não eu só, mas também os que também apoiaram a plantação dessa igreja, que são os servos de Deus. 2 e 3. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Então, a verdade é a palavra. A ação do Senhor está neles. A tendência de quem está em Deus é amar os irmãos, a igreja, a permanecer. E é base isso, A base do cristão, na verdade, é o amor. Afirma que o favor de Deus, a ação paciente, a reconciliação de Deus conosco e Jesus Cristo serão conosco em verdade e em amor. Amor fraternal, verso 4. Fiquei sabendo e alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Então ele escreve para a igreja e dos que andam fiéis ali dentro, tem vivido na verdade, nas orientações do Senhor, e João fica muito feliz por eles. Verso 5, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que temos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então João humildemente pede a eles, se coloque com igualdade, humilde, não algo novo, mas que eles já sabiam, eram básicos, Era um ensinamento básico, o que aprenderam desde quando foram ensinados, desde o Antigo Testamento, que amemos uns aos outros. Então, esse ensinamento é o amor. Verso 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. O amor é obedecer a palavra e o propósito de Deus. Assim vamos amando uns aos outros, e este mandamento que aprendeste é andar nesse amor. Amor e obediência juntos. Os falsos mestres e como tratá-los. Verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vivido em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então João fala sobre acolher e quem rejeitar. Os enganadores são os falsos cristos, são falsos missionários, Se pareciam com os cristãos itinerantes. Então eles vão avaliar que não confessam que Jesus Cristo veio como homem. É um grupo específico, conhecido deles, enquadrada como enganador e anticristo.
eles se levantariam no meio do povo de Deus e trazem uma doutrina destruidora. Verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então fiquem espertos, vigiem, eles são espertos, cuidado. Homem, o trabalho realizado para não perder o galardão. João e sua equipe batalharam para que eles aprendessem o Evangelho. Então, não quer que percam a recompensa total, que sejam fiéis em todas as coisas. Verso 9: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Ultrapassa quer dizer, vai à frente, né? Traz novidades que os verdadeiros não traziam. Deixavam Deus para trás, não tem Deus, estão longe de Deus. O que está firmado e a doutrina, o Pai, o Filho, estão interligados. E é importante avaliar o tipo de mensagem que está sendo pregada. Então vai dizer se é falso ou não. 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, se alguém que saiu mundo afora não traz a doutrina de Cristo, João fala de um caso específico e não do seu amigo. Não é para maltratar as pessoas por discordância. Nós temos 3 focos que João mostra, né, nessa fala. Primeiro, ele fala de pessoas representantes da falsa ideia. Ele fala de casa, a igreja, reunião oficial do culto. E ele fala do enganador, não apenas de alguém que discorde de um texto. Então, aquele que ajuda os falsos são coniventes com eles, amemos uns aos outros, mas não é a carta branca para aceitar qualquer situação. O amor é justo e o amor é verdadeiro. Informações finais e saudações. 12 e 13, ainda tinha muitas coisas para vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Então, ele diz que resumiu tudo, porque ele vai fazer uma visita aos irmãos, né? E com mais tempo, para que o diálogo, né, a voz, que é mais profunda do que a escrita. Então, a igreja onde João está, saúda a igreja que é destinada a esta carta. Então, aqui nesta segunda carta, ela é bem curtinha, né? E ela continua falando sobre os falsos, os enganadores que estão no meio do povo. E ele frisa muito, o amor é o principal foco do cristão, né? Então, esses falsos enganadores, eles não estavam aí praticando o amor, né? Muito menos a verdade. Agora nós vamos para a terceira carta do apóstolo João. A autoria dele também tem muita semelhança ao Evangelho, a primeira e a segunda carta, quanto ao conteúdo, o estilo da escrita, a forma de expor os termos, né? Tradicionalmente atribuída a João, pois representa a melhor alternativa e mais aceita quanto à autoria da carta. Quando foi escrita? De 80 a 90. Então, a terceira carta, ela foi escrita antes da primeira e segunda carta, né? Se refere a uma organização e não ao tempo. Para quem foi escrita? João escreve a seu amigo Gaio.
Apesar de termos alguns Gaios, né, mencionados nas Escrituras, nós temos em Atos 19, 29, Romanos 16, 23, 1 Coríntios 1, 14, por ser esse nome comum, não se sabe se era algum desses ou algum outro. Então não temos assim a certeza determinada de quem era Gaio. Propósito da carta. Cristãos fiéis, na demonstração de bondade aos outros, devem ser elogiados. É um privilégio, uma responsabilidade praticar a hospitalidade para com os ministros do Evangelho. Os líderes devem apoiar-se mutuamente, não devem temer e maltratar uns aos outros. Então, vamos ao prefácio e saudação. Capítulo 1, verso 1 e 2, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, João fala como conhecido, né? Um presbítero, um ancião, um pastor. Então, o destinatário é Gaio, respeitado e de confiança, líder de compromisso, fala do seu sentimento que amava com amor sincero. Então, João deseja que, sinceramente, Gaio seja próspero, né, na parte material da vida, né, e saúde, assim como a vida espiritual também seja próspera. João e Gaio são próximos, eles têm uma amizade estreita. 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, João tem motivos para elogiá-los, né? E se alegrar. Os irmãos testemunharam na verdade a obra realizada por Gaio, fazia a obra como esperava, era notório, Gaio era cristão, com vida autêntica diante de Deus, feliz em saber que aqueles que ele ensinou continuavam andando no Evangelho. Agora, o bom exemplo de Gaio, 5 e 6. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então Gaio tem sido fiel e leal para com os irmãos, missionários apoiados por Gaio. Existia nacionalismo forte, pessoas de outros países não eram bem vistas, mas Gaio os recebia bem. Ele, perante a igreja, levaram informações de Gaio e o amor dele. João trata de novas missões e Gaio apoiava financeiramente os missionários, de maneira respeitosa. Está em Mateus 10, 40. Quem recebe os que levam a palavra, recebem Jesus e Deus. Verso 7. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O nome, existem pessoas falsas, faziam tudo de maneira desonesta, mas os que João fala são honestos, fala de Jesus, né? Eles deixaram tudo para pregar o evangelho, pregar o nome de Jesus. Os gentios eram pagãos, eles não receberam nada deles, né? Os missionários, a própria igreja enviou esses irmãos, e não os pagãos, e não os gentios. Verso 8, portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Acolher é receber, aprová-los e ajudar financeiramente, encaminhá-los para a próxima obra. Deus sustenta a obra, utilizando dos seus próprios servos. Então, quando cooperamos com o Evangelho, somos cúmplices da verdade,
quer dizer, coopera, está junto, né? Agora ele vai falar de Diótrefes, o ambicioso, e Demétrio, o fiel. Verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, não sabemos qual é a igreja. Ele orientou que não sabemos hoje, né? Não era a igreja que Gaio estava. Ele orientou para serem seguidas algumas ordens. Mas Diótrefes era um líder presbítero que não aceitava a autoridade de João. Ele tinha o desejo de ter fama e poder fora do servir cristão. Então, nessa igreja, não aceitou a carta, não dá ouvidos à orientação de João, então ele era um rebelde. Então, era um exemplo negativo, e João aqui dá o nome dele. Verso 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, Diótrefes participava de uma igreja próxima à igreja de Gaio. E João vai fazer uma visita e vai fazer uma repreensão pública para ele. Se retratar, ser repreendido. Além de não acolher as ordens de João, ele fazia acusações maldosas, mentirosas contra o grupo de João, os missionários, né, que levavam a palavra. E ainda não deixa alguém da igreja dar hospitalidade. E quem o faz, expulsa da igreja, né? Eles eram oprimidos. Verso 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então ele fala a Gaio que rejeite essa conduta, pois era uma atitude ruim de Diótrefes. O padrão é o que vem de Cristo, o bem, em ação contínua. E Diótrefes não é cristão, então ele não deve ser um modelo. Verso 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Ele fala, né? Ele citou ali Diótrefes, agora ele fala de Demétrio. Não sabemos se é o mesmo lá de Atos 19, 23. Sabemos que era diferente. As pessoas testificavam da sua fidelidade. E talvez um missionário sendo enviado a Gaio e portador desta carta, né? Os fatos sobre ele são notórios, o seu bom caráter e nós também. Então, para Gaio receber bem Demétrio, confiando no que João está testemunhando a respeito deles. Amém? Nós vamos encerrar por aqui hoje. Próxima aula nós terminaremos esta carta terceira de João e falaremos sobre a carta de Judas. Amém? Então, que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus, junto com a sua família, um domingo muito bom para você. E até a próxima aula, se Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.